atalaia fala de vigilância, aquele que está em vigília. Por que era necessário a vida do atalaia? Porque ele queria avisar o rei quando algum perigo estava se aproximando. E ele bradava: inimigo se aproximando. Este era o serviço do atalaia. Só que o profeta Isaías está dizendo aqui: os seus atalaias são cegos. A função do atalaia era enxergar. E como pode você colocar um atalaia que não enxerga para fazer esse serviço? Ele está dizendo: os seus atalaias pensam que vê, mas são cegos. Ele continua dizendo: nada sabem. Sabe o que ele está dizendo? O atalaia, o povo que tinha que vigiar na terra, não enxergava. O inimigo entrava, fazia a bagunça que queria, e ninguém enxergava nada. Essa primeira parte do versículo fala sobre vigilância. E ele continua dando mais um exemplo, mas no mesmo contexto: vigilância. Todos são cães mudos, que não podem ladrar. Sabe o que é ladrar? No original é um som de um animal. Poderia estar escrito assim: todos são cães mudos, que não podem latir. Mesmo contexto do atalaia. Que contexto é esse? Para que o cão é usado? Para vigiar. Você coloca o cão em um terreno, para que quando alguém se aproxima, um bandido que seja, o cão vai fazer o quê? Bum, bum, bum. O bandido vai fazer o quê? Opa, tem cachorro aí, não dá para entrar não. O mesmo contexto. Todos são cães mudos, que não podem ladrar ou não podem latir. O que o profeta Isaías está querendo dizer com isso? Que aqueles que eram para expulsar o inimigo, ou para colocar o inimigo a uma certa distância, não podia latir, não tinha voz para fazer tal coisa. Essa primeira parte do versículo de Isaías está falando sobre vigilância. E quando eu continuo rodeando a Bíblia Sagrada, eu percebo que vigilância é a chave para todo crente entrar no reino dos céus. Quando eu continuo rodeando a Bíblia Sagrada, eu percebo que certa vez os discípulos, como Cristo, no monte, não conseguiram vigiar. Jesus disse: ficai aqui vigiar e eu vou mais à frente. Não conseguiram vigiar. E quando Jesus volta, estavam todos dormindo. Então Jesus fala um versículo para eles: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. E como se vence a carne? Vigiando. Tem crente que ora demais e não vigia nada. Tem crente que sobe muito monte e não vigia nada. Tem crente que até lê muito a Bíblia, mas não vigia nada. Ele sabe que a língua é cheia de peçonha mortal, e na hora que ele tem que fechar a boca, ele abre a boca, ele não sabe vigiar. E o contexto está dizendo para nós vigiarmos. Outro versículo, a parábola do servo vigilante, diz assim: bem-aventurado é o servo que, quando o seu senhor chegar, o encontrar vigiando, certamente o colocará sobre a mesa e o servirá. Apocalipse 16: eis que veio como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia, que não troca suas vestes e não mostra sua vergonha. E quando eu vejo outra passagem no Novo Testamento: vigiai, pois não sabeis a hora que o Senhor há de vir. E este versículo que eu estou te falando é o último versículo da parábola das 10 virgens. 5 prudentes
e 5 loucas. As prudentes tinham azeite na botija, suas lamparinas estavam com azeite, e a Bíblia diz que elas tinham azeite na reserva, para que quando o noivo chegasse, a luz que sairia de dentro da lamparina, que era acesa por causa do azeite, não se apagaria. E as loucas não estavam nem aí para o azeite. Quando o noivo estiver chegando, a gente dá um jeito. Ele não vai vir agora não, deixa para lá. Você quer falar para mim, evangelista? O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. E por quê? De onde vinha a luz da lamparina? Do azeite que estava dentro da lamparina. Você quer falar para mim, evangelista? Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí, evangelista? E aí que só tem luz quem tem azeite. Se não tiver azeite, não tem luz. O que você quer falar para mim? Não adianta pensar que está cheio do Espírito se não tem vigilância. Não tem como andar cheio do Espírito Santo se não andar em vigilância, ligado no trono do céu. Você quer falar o que para mim? Eu quero falar para você, meu filho, que tu foi chamado por Deus para estar com o seu tanque abastecido do azeite. Você tem que andar em comunhão com Cristo. Não é só falar de Jesus de dentro da porta da igreja para dentro, não. Tu tem que estar em comunhão com Ele, no levantar, no andar, no deitar. E aí se tem crente que tem comunhão com Deus, meu filho, tem luz. E se tem luz, meu filho, nenhum tipo de treva pode cegar, pode parar, pode trancar o que Deus tem na tua vida. Porque crente que tem azeite na botija, ele tem luz de Deus. E se tem luz na tua vida, Satanás não pode parar na tua frente. Quem tem azeite aqui, pelo amor de Deus, levanta a mão para cima e dá glória. A segunda parte do versículo: andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Primeiro contexto, ele fala sobre vigilância. Segundo contexto, ele fala sobre preguiça. O que o seu irmão fala para ele? Preguiça. Fala para ele. Deus não gosta de preguiça. Fala para ele. Em outra tradução está escrito assim, ó, na mais antiga: sonhadores preguiçosos. Sonhadores preguiçosos, que andam adormecidos, amam tosquenejar. Tem como andar deitado, irmão? Andar adormecido não tem jeito. Fala sobre preguiça. Sabe o que acontece quando a mordomia chega sobre a nossa vida? Você fica cheio de preguiça. Você sabe por que o cristão não pode viver sem tribulação na face da terra? Porque senão ele se acomoda. E quando ele se acomoda, automaticamente entra dentro dele um caminhão de preguiça. E Deus olha de cima para baixo e fala assim: vento, sacode o barco dele de novo, porque ele está dormindo demais. Aí você fica: Deus, por quê? Por quê? Por quê? É porque Deus quer te acordar mais cedo um pouquinho para você fazer a obra dele, meu filho. Olha o que a Bíblia nos ensina. Provérbios 16. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aleluia. Observa o teu caminho e ser sábio. Deus está querendo falar contigo há tanto tempo e você não dá ouvido porque Ele quer falar. Às vezes eu pego o profeta dentro de casa e falo assim: profeta, vai lá fora que eu quero falar contigo. Vai, profeta. Meu Deus, o que Deus quer falar comigo? Ele chega na porta da casa dele. Deus está querendo me dar alguma coisa. A primeira coisa que você pensa, né? Deus quer me dar alguma coisa. Chega na porta
Na hora que ele abre a porta, ele dá de cara com uma Ferrari. Ele fala: recebo, oh glória. Só que não é isso que Deus está te falando. E o Espírito Santo fica gritando com o profeta: profeta, olha para baixo, profeta! E o profeta olhando para o lado, aí ele vê uma Hilux e fala: recebo também. Para baixo, profeta! E o profeta não, para a direita. Aí ele vê um motão, falou: peguei. E Deus falando: olha para baixo, profeta. E aí quando o profeta olha para baixo, que ele vê uma formiguinha que vem morder o dedo. E Deus ainda usa a formiga. Ela está carregando a folhinha, ela joga a folhinha fora para dar uma picada no pé dele. Ele: sai, Satanás, sai. Só que não é Satanás não. É Deus usando uma formiga. Primeiro, para te mostrar que ela estava carregando um galho, uma folha, ela estava trabalhando. Depois, para te dar uma picada, para você acordar desse mundo de ilusão e buscar a presença de Deus e jogar a preguiça fora, irmão. Aleluia. Provérbios: o desejo do preguiçoso o mata, pois sua mão se recusa a trabalhar. A alma do preguiçoso almeja e nada alcança. Se tem um negócio que Deus não concorda, é com o negócio chamado preguiça. E eu vou falar para você um negócio de verdade. O negócio que mais pega crente é o tal da preguiça. É o que mais pega crente. Se tem um negócio que o Espírito Santo luta, batalha todo santo dia, é contra a preguiça que pega crente na face da terra. Eu não estou tirando eu da reta não, irmão. Eu estou tendo rolo com você. Estou tendo. Eu estou apanhando primeiro, para depois ir para você. Eu que estou apanhando. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus falando com Moisés. Mas Moisés estava no deserto apacentando ovelha. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus chamando Davi. Mas Davi estava apacentando ovelha. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Gideão malhando trigo no lagar. E Deus desce para falar com Gideão. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Pedro pescando e Deus chega e chama: Pedro, venha após mim, que eu vou te fazer pescador de alma, meu filho. O que você quer falar para mim, evangelista? Tem muita gente que quer ser ungido, quer ter nome, quer ter poder, quer ter status, quer ter posição de pastor, de presbítero, não sei o que, mas ele não faz nada. Ele não tem nem coragem de acordar cedo para fazer um jejum, não. Come até 10, até meio-dia, ainda zanga com a mamãe. Cadê o leitinho com Todd? Cadê o pãozinho com manteiga, mamãe? Pelo amor de Deus. Aí fica a vida toda do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é cheio de preguiça. Então, para existir, meu filho, um Deus que vai te chamar com um monte de preguiça que tu tem. Não chama. Deus chama corajoso, trabalhador para a obra dele. Não adianta vir para cá querendo ser ungido para ter fama e sair por aí dizendo que é, não. Vem primeiro trabalhar. Vem primeiro lavar o chão da igreja. Vem primeiro lavar o banheiro. Vem primeiro fazer a obra, para depois Deus te encher do azeite. Quem está gostando da palavra aqui? Quem está gostando da palavra? Evangelista é assim mesmo. Evangelista gosta de pregar a Bíblia. Evangelista gosta de pregar o que está aqui. É o caldo do mocotó grosso de Jeová. Você sabe o que acontece? A verdade é como álcool. Fala para o seu irmão: a verdade é como álcool. Fala para ele. Já lavou a mão com álcool? Com alguma ferida na mão? Queima que dói, né, irmão? Mas se você não tem ferida, não machuca. Você lava e fica mais limpo ainda. A verdade é como álcool. Fala pro teu irmão: tá doendo, irmão? Agora eu quero te dizer, não esquenta a cabeça não, que pode arder agora, mas amanhã a ferida vai estar cicatrizada para a glória do nome do Senhor. Levanta a mão para adorar, meu filho! A verdade dói agora, mas ela te
te liberta e vai te fazer morar com Cristo lá na glória. Oh, aleluia. Vamos lá para terminar. 10 horas. 10 horas. Vamos para terminar, pastor. Não diz não, pastor. Diz não, pastor. O último contexto destes versículos que lembram, é o último versículo. Olha o que está escrito: e estes cães gulosos não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Você sabe o que se refere a esse versículo? Uma palavra chamada avareza. Foi o que aconteceu com os líderes do passado, e é o que acontece com a maioria no tempo presente. Guloso, gula, nunca se farta, nunca está satisfeito com o que tem. Pastores que nada compreendem, perderam a visão espiritual. Cada um se tornou para o seu caminho, para a sua ganância. Todos sem exceção, para a sua ganância. Avareza. Abre para mim 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ele vai explicar melhor o que nós estamos falando aqui. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. No microfone. Coloca de pé. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já dilata o tempo. Não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por causa da avareza, falsos profetas surgirão, farão do nome de Cristo negócios. Sabe o que é isso, irmão? Ele usa o nome de Cristo para enriquecer. Ele usa o nome de Cristo para se dar bem. Ele usa o nome de Cristo para ele e a casa dele viver numa fartura danada. Mas se você olhar na igreja dele, tem gente passando fome. No rebanho dele tem ovelha passando fome, e o filho dele estuda lá nos Estados Unidos, na melhor faculdade. Tem casas, mansões, carros aqui na terra, e você vai ver que o rebanho dele passa cada necessidade, mas não tem problema. É o caminho dele, é a ganância dele, é o Jesus dele, que abençoou só ele e não abençoou as ovelhas dele. Você sabe o que é isso? Avareza. O que é avareza, evangelista? Avareza é essa sede por dinheiro que tenta entrar no nosso coração todo dia e não se cansa. Avareza é uma inconstância nossa espiritual, mas uma constância material. A gente quer dinheiro, a gente quer coisas materiais, a gente quer tudo aqui da terra, mas o espiritual fica para depois. O importante é o bolso cheio, é a conta cheia, é casarão, é tudo de bom aqui na terra. E Jesus está nem aí. E Jesus, o sangue dele na cruz fica para depois. A dor que ele sofreu por mim e por você fica para depois. O importante é eu estar bem. O importante é a minha igreja estar cheia, muito dizimista, muito dinheiro no bolso. Cuidado, irmão. É o que eu falei, corta para a líder, mas corta para você que está embaixo também. Há uma balança que nos mede todo santo dia na face da terra, que nos pesa todo santo dia na face da terra. Cuidado,
para a sua vida, as coisas materiais não estão pesando mais na tua vida do que o mundo espiritual. Cuidado, irmão. Avareza é algo que entra dentro da igreja, cega a maioria dos crentes, destrói comunhão, porque cada um só busca para si, só quer para você. Quantas vezes Deus coloca uma pessoa necessitada do teu lado e você fala: eu vou tirar da boca do meu filho para dar para ele? Tem muita gente que está na provação porque Deus quis, e nem ele quer sair. Você não pode tocar, deixa Deus tratar. Tem mendigo que você quer ajudar e ele não quer. Ele quer continuar na droga que ele está. Então deixa ele para lá, irmão. Se ele não quiser, nem Jesus quer. Agora tem pessoas necessitadas que às vezes Deus coloca do nosso lado para a gente orar, tratar e também abençoar. João disse: como podes orar por alguém que esteja com fome e pedir Deus enche a barriga dele e despedir ele de barriga vazia? Que evangelho é esse? Como pode alguém está sentindo frio e você orar: Jesus, cobre o frio dele, e despedir ele pelado, sentindo frio? Não foi este o evangelho que Cristo nos ensinou. E a Bíblia diz: guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste no que ele tem. Hebreus, escritor aos Hebreus vai dizer: seja o vosso costume sem avareza, contentando com o que você tem. Não é pecado sonhar, não é pecado querer uma vida boa, não é pecado, e Deus vai te dar. Só que Deus não dá nada para ninguém que não é abençoador e que não tem coração de Davi. Deus não dá. Se tem alguém que está fechado, que só quer para ele, só tem para ele, e tem de tudo, não é Deus que deu. Não é Deus que deu. É Satanás que já encheu para levar a alma dele para o inferno, com toda a avareza que ele tem. Que nós passamos a praticar mais do que falamos, que nós passamos a viver mais do que sai da nossa boca para fora. Porque naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, e ele diz: apartai-vos de mim, maldito, pois não te conheço. Muita gente fala bonito, prega bonito, mas não consegue viver essa palavra que ele prega. Não vive. Não vive. Se você acompanhar a história de Neemias, chega um momento nas construções dos muros que Neemias estava trabalhando. A Bíblia está dizendo: o clamor dos pobres contra os ricos, todos judeus, e os pobres começaram a clamar: Neemias, a fome na terra, Neemias, mas não temos comida e nem dinheiro, Neemias. Os que são mais ricos entre nós, nossos irmãos, sabe o que eles fazem, Neemias? Eles pegam nossos filhos como penhor. Nem filho nós temos mais, Neemias. Eles nos dão trigo para não morrermos de fome, mas os nossos filhos se tornam escravos deles, para que pague pelo trigo que nós comemos. Neemias, se nós pegamos dinheiro emprestado, é juro, Neemias, e o juro é alto. São nossos irmãos. Neemias, está difícil. Neemias tinha um coração, irmão. Davi tinha um coração segundo o homem, segundo o coração de Deus, mas Neemias também. Neemias chama o conselho, faz uma reunião e diz assim: vocês querem andar como andaram seus irmãos antes da destruição da terra? Ou vocês querem andar no temor do Senhor? Até Neemias disse:
eu e meus servos, meus irmãos, temos trigo e dinheiro a juro. E ele diz: deixemos este ganho a partir de hoje, para que a vontade de Deus venha para prevalecer no nosso meio. E a Bíblia diz que todos os fazendeiros ricos da terra devolveram os filhos dos outros, por causa do temor do Senhor. Você sabe o que acontece hoje? Foi-se embora o temor. Sabe o que acontece hoje? Não tem mais temor. Todo mundo vive como se Deus não estivesse vendo. O importante é o pastor não ver, ele não viu, tá bom. Mas não sabe que o Espírito Santo contempla cada segundo e minuto da sua história na face da terra. Essa semana passada, eu socorri um pastor aqui em Macaé. Socorri. Por causa de perseguição na cidade dele. Invejosos. Só porque o homem é cheio de unção, cheio de poder de Deus. Só porque ele faz receba! Tem gente que cai lá no meio da rua. Perseguem, maltratam, expulsam da igreja, pensando que eles que morreram por causa da igreja. Tiraram tudo, toda oportunidade. O tal do presidente lá do inferno, que diz que é presidente de um campo da igreja. Não é não, é presidente do campo. Sabe o que ele fez? Quem der microfone para esse homem pregar está disciplinado e eu vou expulsar da igreja. Por causa de mentira, histórias que não tem de fato comprovado, ninguém pode provar. Inveja. Ele chegou para o pastor, para outro pastor, e falou: pastor, eu não tenho trabalho, eu vivo na obra. Pastor, eu quero congregar contigo, que o Senhor pague meu aluguel e cuide dos meus 3 filhos, bote comida na minha mesa, eu vou fazer o que o Senhor quiser na igreja. E o homem tem dinheiro, muito dinheiro. Você sabe o que ele fez para ele? Tô nem aí, não te receber não. Seus filhos, deixa por aí. Onde está o amor que Cristo ensinou? Cadê o amor dentro das igrejas? Pastor Joel, pastores de hoje em dia têm coragem de trazer pregadores que estão no auge, pagar 5 mil, 10 mil. Eu não acho errado. Só que quando o pastor tem para pagar, que não vai nem ferir, nem machucar o ministério dele e quem está com ele, eu não acho errado que pague 50 mil e abençoe o profeta. Só que eles arrancam do que as ovelhas não têm, para pagar um alto dinheiro para pastor e pregador aí. Sabe para quê? Para a igreja dele encher, para o comentário na cidade fluir. Fulano de tal vai trazer ciclano, vamos lá. Igreja enche, ministério se torna conhecido, e aquela política entrando